paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus. Quem vos cumprimenta é a pastora Nadir. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, novos inscritos, Os novos inscritos no canal, Deus te abençoe. Estou orando por todos vocês, tenho lido os comentários, tenho apresentado a Deus as suas demandas, aleluia, glória a Deus, e eu creio que Deus nos ouvirá, porque estamos unidos em oração, e quando estamos unidos em oração, a tendência é Deus nos ouvir e responder. Amados irmãos, como eu prometi, glória a Deus, compartilhar as experiências, que esse é o foco do canal, que nós abrimos este canal para compartilhar a experiência com os irmãos, glória a Deus, aleluia, para que edifique, para que instrua os amados irmãos. Quero dizer para os amados irmãos que eu não ando de carona em profecia de ninguém, não pego carona em visão de ninguém, não imito ninguém. O que essa pastora vos fala foi o Senhor quem lhe deu. Sim, o Senhor me deu, me fez ver, abriu meus olhos. Não ando surfando por aí, como a gente vê na internet, nas revelações dos outros, pegando carona nas revelações dos outros. Aleluia. A gente vê muito isso por aí no YouTube. O que Deus mandar eu falar, eu falo. Se Ele mandar eu me calar, me calo. Porque esse é o ofício do verdadeiro profeta. Falar apenas o que Deus manda. Muitos se escandalizam aí na internet com as visões que Deus me deu, que não compreendem os mistérios do Senhor, como as mulheres de cristal que eu vi, a ciência na forma de uma mulher, glória a Deus, não compreende, mas alguém se escandalizaria também com as visões de Ezequiel no rio Quebar, onde ele vê ali uma roda cheia de olhos, caras de animais, glória a Deus, uma roda chamada Galgal. Com essas coisas ninguém se escandaliza, não é? Mas como é a pastora Nadir, ela causa polêmica e neste século e escândalo. Mas vamos às experiências, e eu quero falar que é uma experiência de morte. Sim, no meio dessa pandemia, a gente vai falar de morte no meio de uma pandemia dessa, mas, irmãos, é uma experiência rica, é um contraste da morte, digamos assim, com a vida, e alegria para os que crerem, sim, porque na morte também há alegria para aqueles que vão salvos no Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler de antemão a palavra de Deus aqui em Salmos 116, 15, que fala assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Glória a Deus, aleluia. Está vendo aí? E essa experiência eu tive, não comigo, nunca tive experiência de quase morte. Foi no sepultamento, sim, em 2001. Faleceu o esposo de uma missionária muito amiga minha, que se mudou daqui de São Paulo, não sei onde ela anda, não sei para onde se mudou, mas missionária, se você estiver me ouvindo, você sabe do que eu estou falando, Deus te abençoe onde você estiver, um abraço em Jesus Cristo. E ali o pastor faltou naquele funeral. Esse irmão tinha falecido com um problema renal grave. E faltou o pastor. E a irmã fala para mim, a esposa, a viúva fala: irmã, leia uma palavra, pregue, ora, faça o que a irmã, assim o Espírito lhe dirigir. E eu nunca tinha feito funeral, nunca tinha pregado em funeral, fiquei ali meio atônita. Eu falei: meu Deus, o que é que eu digo? Deus imediatamente me revela a mensagem em 1 Tessalonicenses 4:13, falando sobre a volta do Senhor, da ressurreição dos mortos. Então pregamos ali, depois da pregação começamos a louvar, e quando
nós estávamos no hino 187 da harpa cristã. Os agentes da prefeitura ali disseram que daqui a 20 ou 15 minutos tinha que fechar o caixão, porque já estava na hora do sepultamento. Então ali nós estávamos nesse hino louvando o Senhor, quando o Senhor me deu uma visão de um raio azul em forma de espiral, ou melhor dizendo, era no formato de uma mola. Ele fazia uma mola e caía assim em cima do peito do falecido e desaparecia bem na minha frente. Eu fiquei olhando assim para, irmãos, para o rosto de um, de outro, para ver se alguém estava vendo alguma coisa, mas parecia que ninguém estava vendo, né? Tá todo mundo louvando, então eu entendi que só eu estava vendo aquela visão. Glória a Deus, aleluia. E eu fiquei ali pensando, meu Deus, será que o Senhor vai ressuscitar esse irmão? E o Senhor quer que eu fiquei ali, espírito de oração, orando, calada ali nos meus pensamentos. Será que o Senhor quer que eu ponha a mão? Será que ele vai ressuscitar? O Senhor quer que alguém aqui ore? Me diga que eu digo o recado, porque eu mesmo, irmão, jamais teria coragem. Naquela época, hoje eu posso até ter, mas naquela época eu não teria coragem de pôr a mão em alguém e mandar ressuscitar. Essa coragem, não sei nem se eu tenho, né? Glória a Deus, que é estreito o caminho, os irmãos sabem. E ali eu fiquei a observar, né? Passamos a louvar outros hinos e aí tamparam o caixão e botaram no carrinho e fomos levando para a sepultura. E eu ali orando ao Senhor, fiquei em espírito de oração o tempo todo perguntando a Deus, Senhor, o caixão fechou e tal. Eu não tive mais resposta nem sinal. Aí sepultaram o irmão, lacraram o túmulo e voltamos para nossa casa. Eu cheguei em casa, era por volta de umas 5h30, por aí, da tarde. E os meus filhos não tinham chegado da escola, estavam na escola. E ali o telefone toca, eu tinha um telefone em cima do armário da cozinha que dava para a porta da cozinha, era em direção à porta da cozinha esse armário. E eu atendo uma irmã que liga para mim me perguntando como foi o funeral, tudo, nós estávamos conversando, quando eu tive uma visão sinistra, macabra, bem na porta da cozinha de olho aberto. Estreito quem tem o dom da visão, viu? Glória a Deus. Mas aí eu via o falecido assim de 4 pés, agachado, igual um cachorro. E eu falei, irmã, depois eu te ligo. Aguarda que depois eu te ligo. E coloquei o telefone no gancho, que era daqueles telefones antigos. E saí, antes de eu sair, ele veio a mim, tocou nos meus doisinhos, assim, com os 2 dedos. Que eu senti uma dor. E o irmão tinha morrido com problema nos rins. Senti uma dor em cima dos rins. E corri para o quarto. E eu, Senhor, comecei a repreender, corri para o quarto, fiquei orando ali, graças a Deus ele não veio atrás de mim, eu sabia que era demônio, porque quem morre não vem mais aqui. Qualquer dia eu estarei postando um vídeo falando da condição do homem depois da morte. São espíritos enganadores, que se finge ser o falecido. E ali, meus irmãos, eu fiquei, glória a Deus, você pode não acreditar no que eu estou dizendo, mas é a pura verdade. Eu passei a estar orando tremendo de medo. O que você faria? Sairia correndo? Glória a Deus. Gritaria? Eu fui para o quarto orar. Fiquei lá no meu quarto orando. Aí eu vim, criei coragem, vim na cozinha, né? Glória a Deus, não tinha mais nada. E comecei a perguntar a Deus por quê. O inimigo veio do cemitério na forma do irmão me perseguindo. Por quê? E você começa a questionar Deus, porque essa visão, e Deus não me fala nada. Deus não me fala nada. Então eu fui, glória a Deus, aleluia. Eu fiquei orando até a hora meus filhos chegaram da escola, até a hora de dormir. Eu fiquei perguntando ao Senhor. E quando eu fui dormir, irmãos, me deitei, eram umas 11h30 da noite já. Eu comecei a ver a glória de Deus entrar pelo meu quarto. Jesus me aparece, me arrebata nos sentidos e me leva ao cemitério.
mas de uma maneira assim que não causava pânico, não causava medo, tinha uma brisa suave assim, eu não tocava o solo, era como que eu estivesse de pé voando com o Senhor Jesus Cristo. Amados, não minto. Você pode até não crer, mas eu tive essa experiência. E é o que eu te passo. Assim como Ezequiel teve, glória a Deus, no Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 do seu livro. Eu tive essa experiência com o Senhor. Ele me levava ao túmulo ali onde foi sepultado o nosso irmão. E ali ele me mostrava aquele raio. Glória a Deus, disse, olha, o que tu viu não é o que tu pensa. Aquele raio se transformou em 2 pinheirinhos, 2 árvorezinhas assim pequenas, parecendo aqueles pinheirinhos que se enfeita, né? Quem gosta de ser idólatra, enfeita no Natal, enche de bolinha, parecia aqueles pinheirinhos pequenos. Um nos pés do caixão e outro ficou, né? Era só que quando o raio se transformou nos pinheirinhos, vamos dizer nessa linguagem, para vocês entenderem, que era parecido, não estou dizendo que era um pinheiro, é só para dar projetar na mente de vocês, porque as coisas de Deus a gente não consegue explicar. E ali ficou um na cabeceira do caixão e outro nos pés. Como que estivesse guardando. E realmente estava. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor cuida de nós, amados irmãos, até no sepulcro. O Senhor me disse que aquilo era um poder de Deus, do Pai eterno, que ficaria ali até o dia da ressurreição. Na vida de cada crente que falece, cada servo, cada cristão, todos que crêem, que hão de ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. A gente fala essas coisas, a emoção começa a nos comover por dentro, porque é lindo demais, eu sinto vontade de chorar quando eu me lembro disso. Embora já passaram-se muitos anos, mas está gravado na minha mente, na minha alma. Não desgrava nunca, é incrível. Me lembro de todos os detalhes, não tenho nada escrito aqui. Não é nada decorado, porque está aqui dentro que eu vi. Ainda está aqui, vivo. Quando eu começo a falar, contar esse testemunho, parece que está tudo ali nítido, como um filme, dentro da minha mente. E Jesus me disse que até na morte ele guarda. Os feiticeiros não comem não a carne. Com aquele poder, o macumbeiro, o feiticeiro que gosta de comer defunto, não pode tocar. Oh, igreja amada do Senhor Jesus, creia nos mistérios do Altíssimo. Ele me deu, meus irmãos, eu vi diante dos meus olhos. Disse, na morte ainda os guardo, em vida eu os guardo. Aonde tiver a vossa essência, vamos dizer dessa palavra, ali estará esse poder, como Ezequiel viu. O meu poder de ressuscitar, no capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos. É este mesmo poder. Onde tiver, não importa que o fogo queimou, não importa que um animal comeu, não importa. Se a pessoa não existe mais, a essência dela está na terra guardada. Está no pó dessa terra guardada por este poder, irmãos. É tremendo, é tremendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não poderia imaginar que o Senhor, glória a Deus, me revelaria. Nunca pensei na minha vida. Tanto segredo que a medicina quer saber, a ciência quer saber e não tem. O Senhor tem me revelado os seus segredos, os seus poderes. Glória a Deus, e Ele disse, aonde tiver a essência da sua existência, do que existiu de você nessa terra, esse poder me dará conta no último dia, como está escrito em João capítulo 6, a seguir, se não me falha a memória, e eu ressuscitarei no último dia. E aquele poder tomar conta dos seus restos, mostrar ainda que seja pó, que virou poeira, mas está nessa terra guardado. O Senhor nos levantará. Oh, aleluia.
É o mesmo poder que guardou Lázaro na sepultura, até Jesus dar ordem, Lázaro sai para fora. Eu vi, meus irmãos, eu vi essa graça, eu não sei chamar, porque Deus não me deu nome. Eu vi essa graça, esse poder ali. Glória a Deus, dentro do túmulo. Glória a Deus. Muitos não vão acreditar, mas é a mais pura verdade. Eu quero ler com os irmãos também ainda uma palavra aqui. Glória a Deus, em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Tá vendo aí, meus irmãos? Cristo é engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Muitos aí na internet dizem que eu não mostro o respaldo bíblico, eu estou mostrando nesse vídeo. Onde tem os fundamentos, que eu falo coisas sem ter fundamento. As mulheres de cristal que eu vi, a ciência está em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que tu não sabe, não conhece. Se não conhece, é porque não conhece, precisa ser revelado. E Deus não é limitado. Deus é grande e infinito. Ele tem mistério, ele tem seres que eu vi no céu, que se eu falar aqui vão cair de pau matando em cima de mim. Mas o que Deus me permitir, eu vou falar. Eu vivo de joelho dobrado, desde que voltei para Jesus, que me converti a Jesus, que eu vivo jejuando e orando. Então, ele achou graça em revelar esses mistérios. Então, se você clamar como profetiza Jeremias 33:3, Deus revelará coisa profunda, oculta, escondida, que você não sabe, não conhece. Aí vem esses teólogos de obscuridade, querendo tampar nossa boca, porque eles não oram, não vê nada. Glória a Deus. Não se submete à palavra e ficam nos criticando o tempo inteiro. Porque eles não entram nesse patamar de oração e jejum, não se submetem a Deus, não se santificam a Deus e pedem a Deus para ir no céu, para ir no inferno. Glória a Deus, que Deus tem prazer em mostrar, com certeza. Então veja o que Paulo diz aos de Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então Paulo se regozijava do Senhor, porque estava vivo, mas queria partir. E eu estou nesse patamar. De vez em quando eu peço ao Senhor Jesus para me levar. Mas ele diz, ainda não disseste tudo, ainda vou te mostrar muitos mistérios que tu dirás ao meu povo. Glória a Deus. São muitos mistérios de Deus, eu quero compartilhar ainda com os amados irmãos outra experiência que eu tive. No ano de 2005 eu conheci uma irmã da Assembleia de Deus. E essa irmã me deu muita dor de cabeça, porque era daqueles crentes, né? Aqueles cristãos mula, que não abre o entendimento, não se deixa persuadir pela palavra. E o Senhor me disse, tu serás o atalaia dela. Glória a Deus. O Senhor sempre fala no masculino. A linguagem de Deus sempre é dirigida para o masculino. Glória a Deus. Por isso que ele fala assim, irmãos. Glória a Deus comigo. Até quando eu queira. Porque olha o que Jesus me diz. Muitos podem até me criticar aí, mas eu não vou ligar não. Não vou dar a mínima.
Se ela partir para a eternidade na igreja onde ela congrega, ela vai para o inferno. Porque lá não tem a verdade. Eu trouxe ela para tu conhecê-la e guardá-la para mim, com a minha palavra verdadeira. E esta irmã passou a frequentar a minha casa durante, irmãos, 10 anos. De 2005 até 2015, quando ela veio a falecer. E ali eu entregava a palavra, entregava a mensagem. Irmã, não tome a Santa Ceia com esse cabelo cortado como homem. Não tome a Santa Ceia do Senhor com essa boca pintada. Ela cortava o cabelo como homem. Tira essa calça comprida. Ela se vestia como homem. Jesus não gosta disso. Jesus não se agrada disso, isso é pecado. E ela dizia, meu pastor não prega. Olha aí, irmãos. Pastores mandando a alma para o inferno. Mandando as almas, né? Melhor dizendo. E aí o Senhor mostrava, olha aí onde ela vai passar toda a eternidade, se ela partir para a eternidade onde ela está. Glória a Deus. Alguém pode aí já levantar o calcanhar contra mim e dizer, cadê o respaldo bíblico? Cadê isso? Cadê aquilo? Não vou mostrar não, procure. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei o que estou dizendo. Se você vir aqui em Santo André, São Paulo, te mostrarei a casa dela e te mostrarei onde ela congregava. Ainda está lá a igreja de pé, pregando heresia e escondendo a verdade das almas. Essa irmã tinha a cabeça muito dura, não sabia ler. Eu lia a Bíblia para ela, passava horas a fio discipulando ela, ensinando o caminho da santidade. Mesmo assim, ela não tirou os costumes e veio adoecer, como o Senhor tinha me dito para ela parar de tomar a Santa Ceia. Ela ficou bastante enferma, ficou com as pernas enfermas, com muitas dores, transpassada de dores. E eu passei a visitá-la na casa dela, orar por ela. Meu filho que está aqui me filmando, né, aquele que me ajuda no vídeo, que é pastor, também orava muito por ela. Ele está aqui. Glória a Deus, ouvindo o que eu estou dizendo e ungia ela e tudo, mas ela não nos dava ouvido quanto à santidade. Dizia que na igreja dela não tinha problema, que o pastor dizia isso a ela. E o problema lá já cometendo ela. Glória a Deus. E ali, amados irmãos, ela veio a falecer em outubro de 2015. E eu comecei a orar, porque eu não teve um problema na minha família, eu não pude ir para o sepultamento dela, eu não pude ir visitá-la também. Glória a Deus, nessa época eu estava com um problema familiar, tomando conta de um netinho meu, e eu não podia quase sair de casa. Glória a Deus. E ficava só orando por ela em casa. Então eu comecei a orar depois do falecimento dela. Senhor, a nossa irmã foi salva. Nosso trabalho teve fruto. Oh, glória. Como o Senhor zela, nós não podemos julgar, irmãos. Nós temos que somente ouvir o que Deus fala. Julgamento esteja longe de mim. Esteja longe de você o julgamento, o apontar de dedo. Glória a Deus. Mas não vá confundir julgamento com a pregação contra o pecado. Que é duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você pregar contra o pecado. Outra coisa é você julgar o seu próximo. Porque o Senhor diz, com a mesma medida que medires, serás medido. Com o ferro que ferires, serás ferido. Mas pregar contra o pecado é parte. Julgamento e medição, outra parte. E ali eu comecei a orar e pedir a Deus uma resposta, se o meu trabalho teve valor, se aquelas horas que eu tirei da minha vida e dediquei àquela irmã teve valor, para mim me animar a fazer. Não me arrependo, nunca me arrependi disso. Perdi muito tempo da minha vida assim. Ficava o dia inteiro conversando às vezes com ela, deixava meus afazeres, não me arrependo, faria tudo de novo e faço. Glória a Deus. E ali uma bela noite, né, o Senhor me prometeu primeiro, disse que ia me mostrar. Disse, eu quero saber se pelo menos ela foi salva, escapou daquele buraco,
que eu tinha visto um buraco cheio de verme, de gusano no inferno. O Senhor me dizia que se ela partisse por aquela igreja, congregando ali, se eu ouvir a verdade, ela ia para a perdição. Glória a Deus. E eu via ela num buraco cheio de lama, envolta no lençol azul, cheio de verme que entrava e saía do corpo dela. E o Senhor me dizia que por toda a eternidade ela ia sofrer aquele martírio. E eu comecei a pedir a Deus que não deixasse, porque ninguém merece aquele lugar, nem uma barata. Nem um inseto merece estar ali. E ele disse, eu vou te mostrar. E assim eu me pus em oração. E uma bela noite, oh glória, oh aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Filho do Deus Altíssimo, porque Ele é digno disto, honra, força, glórias, louvor, majestade, riqueza e poder. Irmãos, eu pude vê-la lá no quarto, o Senhor me arrebatou e me levou ao quarto do seu suplício. Glória a Deus, o seu leito de dor. E ali eu vi uma coluna enorme, uma coluna, no tom de marfim. Saía dessa coluna vários galhos, como o candelabro de Moisés. Era igual aquele candelabro que sai várias vértices do mesmo suporte. Aleluia. E ali em cada uma daquelas vértices, aqueles, vamos dizer, galhos, né? Tinha um anjo, uns 10 anjos, tudo vestido de túnicas com marfim, com um manto pulado no tom do azul royal, que é o safira. As roupas deles eram como pedras preciosas, não dá para explicar. Tudo dando glória a Deus, hosana nas alturas. E aquela irmã gemendo para entregar o Espírito. Ela naquela agonia. Oh, glória a Deus, estava ali no seu leito, em coma. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqueles anjos ali no quarto só davam glórias, aleluia. Não tiravam os olhos, o olhar da irmã, nenhum deles. Eles davam glória, eles davam aleluia, ele se movia, mas com o olhar em cima dela. Ele sentado ali naqueles galhos que saía daquela coluna. Tudo em tom marfim, plantado ali como uma árvore dentro do quarto. O quarto todo com ar de glória, de nuvem de profusão de cores. O chão era ouro. E eu, na minha mente, dizia, meu Deus, então ela foi salva, os anjos vieram buscar. Aguarde um pouquinho que o melhor está por vir. Oh, glória a Deus, eu disse, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é longânimo em Sirá. E comecei a glorificar, comecei a adorar o Criador. Oh, irmãos, a medicina só cuida da matéria fria, da carne. Mas o Senhor cuida de tudo, do corpo, da alma, do espírito, dos seus filhos, em todas as instâncias. E ali o Senhor disse, observa, na hora que chegou a hora da morte, vieram médicos, enfermeiras, pularam em cima dela, fizeram as manobras de ressurreição, massagem cardíaca, e eu vi a mão dela, começou a tremer, eu disse, meu Deus, que agonia ela sentiu. Os 2 braços tremiam, a mão dela tremia, tremia, tremia. E eu dizia, que agonia, Senhor, porque o Senhor não tirou logo a alma dela, que agonia. O Senhor dizia, não é o que tu pensa, ela não está em agonia. Eu dizia, não? Eu falei, não. O Senhor disse, não, ela não está em agonia, minha filha. Glória a Deus. Observa, olha mais profundamente. E ali eu fixei o olhar e eu vi um violão. Aleluia. Aleluia! Ela estava, a alma dela tocando violão, irmãos. Vou me segurar aqui para mim não chorar, porque já dominou mesmo a emoção aqui. Oh, eterno, aleluia! E o Senhor disse, o seu trabalho
deu frutos, mais. Ela foi para minha glória tocando violão para mim, porque era um grande desejo dela na terra e ela não pôde realizar. Grande Deus, o Senhor disse: minhas terras, minha glória é terra de sonho desrealizado. Ela não sabia ler nem escrever e ela tinha esse desejo. Só eu e ela sabia desse desejo. E agora você. E eu estou realizando. Aleluia. Glória a Deus. Não está passando aqui como se eu estivesse naquele dia que eu fui arrebatada. E ali a irmã partiu, eu vi a alma dela saindo do corpo tocando violão e adorando o Senhor. Aqueles anjos partiram com ela. Aquela glória toda, aquela grandeza, o Senhor disse: minha filha, ela não sabia ler nem escrever. Não havia ninguém para ler as escrituras para ela. Glória a Deus. Oh, glória, só ela era cristã naquela casa. Os filhos, netos dela não se importavam em ler as escrituras. Por isso que eu enviava ela na tua casa para você ler para ela. E olha aí o resultado do seu trabalho, não foi em vão. Eu fiquei maravilhada, irmãos. E isso me motivou muito a ganhar as almas para Jesus. A não reclamar de perder tempo com ela, porque não é tempo perdido. Não faça isso, faça a obra de Deus com amor, com alegria. É gratificante ver uma pessoa partir salva, como eu vi. As enfermeiras ainda ficaram ali fazendo as manobras e a alma dela já estava na glória. Os médicos ainda ficaram lá dando massagem, dando choque, fazendo tantas manobras de ressurreição e a alma dela já tinha desaparecido por entre os céus. E o Senhor me disse: filha, muitos pensam que ainda estão indo para casa tomar banho, limpar a casa, cuidar da sua roupa, quando já estão comigo, já estão na minha glória. A medicina não vê isso, não sabe disso. Porque quando alguém passa para a eternidade, está em outro mundo. O meu mundo, disse Jesus. Muitos nem sentem a morte, ainda pensam que pode voltar para casa, que está sonhando, mas não é. Chega lá, eles verem a realidade. Oh, irmãos, tanto no céu como no inferno acontecem esses fatos. Muitas almas pensam que estão no hospital, já estão saindo do corpo, dizendo: eu vou para casa, vou para o meu trabalho. E já está lá na glória, já está indo para o céu. Aleluia. E muitos também, infelizmente. Isso acontece na ida para o inferno que eu vi. Muitos, irmãos, não se dão conta. A morte veio de uma forma que não se deram conta de que estão mortos. Isto é uma realidade. Por isso eu peço a Jesus que quando eu partir, quando chegar a minha hora, ele me diga: olha, vamos embora, tu tá indo embora. Porque tem muitos que nem sabem que tá indo embora para agora. Oh, glória! Irmãos, compartilhe esse vídeo, cresça, acredite, não tenha medo da morte, porque ela é muito tranquila com Cristo. Não se apavore, console. Muita gente com essas palavras, como diz Paulo, eu digo também. Porque morrer não é o fim, é o começo de uma nova vida. Maravilhosa para quem crê em Jesus Cristo. E se rende a Ele. Se submete a Ele. Creia, amados irmãos. Compartilhe esse vídeo, põe no teu canal. Eu agradeço a você, irmão, irmã, pastores, presbíteros que estão pondo o nosso canal, no vosso canal. O Senhor é quem vai te dar a recompensa, porque o meu intento aqui não é me aparecer nem ganhar dinheiro, é apenas divulgar as riquezas, é mostrar as pérolas do Senhor Jesus Cristo. Para os irmãos saberem que o nosso Deus não dorme. Nosso Deus não cochila, não dormita, o guarda de Israel. Ele cuida de você tanto na vida como na morte, como depois dela.
Que você seja feliz ouvindo e entrando na casa dessa pastora. A paz do Senhor Jesus Cristo.